Pessoal, bom dia. Mais um dia aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje, nós ainda estamos ali no caderno 2, nós vamos começar a ler o capítulo 3 e nós vamos começar ali na página 2. Nós vamos falar sobre diversidade de matéria, ligações químicas e nós vamos seguir até a página 37, ok? Tentem ir seguindo pela apostila e tal, para vocês verem, mas esse é um assunto que é bem legal, sobre ligações químicas, tá? Então, quando a gente fala de ligações químicas, tem aqui algumas moléculas que vocês já conhecem do dia a dia de vocês. Então, a água, esse NaCl aqui é o nosso querido sal de cozinha. O gás nitrogênio, ele está presente na nossa atmosfera. O ozônio é aquele que protege a gente devido à camada de ozônio. Aí tem aquelas perguntinhas que o homem sempre se fez, né? Primeiro, por que os átomos se ligam? Depois, como que eles sabem que na água tem um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio? Por que no cloreto de sódio só tem um de cada? No ozônio, por que tem 3 átomos de oxigênio? Então, como que eles se combinam? Ok? Por quê? E o pessoal começou a estudar sobre isso, né? E uma coisa que os cientistas repararam é que os gases nobres, eles são estáveis. Ok? Lembra lá, o que são os gases nobres? É a coluna 18 lá da nossa tabela periódica. A gente já estudou sobre. Tá? Então, os gases nobres eram os únicos que eles conseguiam encontrar sozinhos. Ok? Eles não estavam combinados com nenhum outro elemento químico. Então, quais são os gases nobres? Nós temos o hélio, neônio, o argônio, o criptônio, nós temos o xenônio e, para finalizar, nós temos o radônio. Tá bom? E o pessoal percebeu o seguinte quando eles analisaram todos esses gases nobres. Repara aqui, ó, neônio, olha só a parte que tem amarela, o número de elétrons em cima. 2 mais 6, 8 elétrons. Aqui no argônio, 8 elétrons. Aqui no criptônio, ó, tudo na camada 4, ó. 2 aqui com 6 aqui, 8. O xenônio na camada 5, tem 8. O radônio tem 8. Então o pessoal percebeu por que eles são estáveis. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, eles são estáveis com 8 elétrons na última camada. Ok? O hélio, como ele só tem uma camada, ele é estável com 2. Mas então o que eles perceberam? Todos os gases nobres são estáveis. Qual é o motivo da estabilidade? Todos, com exceção do hélio, apresentam 8 elétrons na última camada. Tá bom? Então, eles separaram os átomos ou íons nesta configuração. Que configuração? Com 8 elétrons na última camada, eles vão ser estáveis. Tá bom? Todos os outros átomos eles vão se combinar para poder ficar estável. Então, eles vão tentar ficar semelhante a um gás nobre. Tá bom? E isso é o que nós chamamos de teoria do octeto. Octeto 8. Tá bom? Só que a gente tem que analisar, né? Quando eles vão perder e quando eles vão ganhar. Vocês vão reparar que a gente faz a distribuição eletrônica, na hora de representar os átomos, a gente representa só o que tem na última camada, normalmente, tá? Quantos elétrons tem na última camada? Então, aqui, ó, o sódio na última camada, ele tem 1 elétron. O cloro na última camada tem 7. A gente vai usar outros exemplos mais para frente, só para vocês entenderem, tá? O que acontece quando um perde, um ganha. A gente já tinha visto isso quando se torna um cátion, quando se torna um ânion. E a gente vai aproveitar esse conhecimento agora para a gente poder entender as ligações químicas. Tá bom? Então, olha só, uma dica aqui, ó. Os átomos, quando você fez a distribuição eletrônica, se na última camada ele tiver menos do que 4 elétrons, ele vai perder os elétrons. Ele vai virar um cátion, ok? Para poder ficar estável. Que nem aqui, ó, o sódio. Quantos elétrons o sódio tem na última camada? 1. Então, seguindo a regrinha aqui, qual é a tendência dele? Perder. Ele vai perder quantos? Tudo que ele tiver na última camada. 1 elétron. Tá bom? O alumínio, olha só, fez a distribuição. Quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Então, se ele tem 3, ele ainda obedece essa regra aqui, ó. Menos que 4. 1, 2 e 3. Seriam os menos que 4, né? Então, ele vai perder. Ele perde quantos?
Ele vai perder 3 elétrons, tá bom? Agora, se tiver mais do que 4 elétrons, qual é a tendência? Ganhar. O que seriam mais que 4? 5, 6 e 7. Observa aqui, ó, o enxofre. Na última camada, ele tem quantos elétrons? Conta aqui em cima, ó. 2 mais 4, 6. 6 para chegar em 8, ele vai ganhar. Ok? Ele vai ganhar quantos? Ele vai ganhar 2 elétrons. Ok? Lembra sempre do 8, tá? Olha aqui, ó. O cloro, na última camada, ele tem quantos? Soma aqui em cima, ó. 2 mais 5, 7. Para chegar em 8, tá faltando 1. Então, ele vai ganhar 1 elétron. Tá bom? Olha só, um exercício para vocês já treinarem. Para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, um átomo de número atômico deve. Então, nesse caso, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2 e assim por diante, até chegar em 16. Quando eu cheguei em 16, aí eu vou conferir agora na última camada quantos elétrons tem. Tem 6. 6 para chegar em 8 é mais fácil ganhar ou perder elétrons? É mais fácil ele ganhar. Ele vai ganhar quantos? Ele vai ganhar 2. Então, a alternativa correta é aqui, ó. Alternativa D de dado. Ele recebe 2 elétrons. Tá bom? De novo. Um elemento com a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Na camada 3 aqui, ó, que é a última camada, eu sempre olho só a última camada. Quantos elétrons ele tem no total? 7. 7 para chegar em 8 é mais fácil ganhar ou perder? É mais fácil ele ganhar, ok? A distribuição já estava feita. A gente sabe que ele tem tendência de ganhar. Ele vai ganhar um elétron. Então, vou na alternativa E e marco. Tá bom? Agora, o que é esse negócio de ligação? Tá? A ligação iônica, ela tem esses dois nomes, né? Ela pode ser chamada de ligação iônica ou eletrovalente, e ela sempre vai trabalhar com íons de cargas opostas. Professor, o que é um íon de carga oposta? Vai ter um positivo e um negativo, tá bom? Se você quiser pensar de uma forma bem legal, você pode pensar assim, ó. Na ligação iônica, eu sempre vou tentar combinar um metal. Vocês podem olhar na tabela periódica o que é um metal. E ele vai tentar combinar com outro, vai ter que ser um ametal. Exemplo aqui, ó, o sódio e o cloro. Quando você faz a distribuição para o sódio, ó, ele tem 11. Aí você vai, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha só, na última camada ele tem 1, ok? Então, se ele só tem 1, é mais fácil ele perder esse elétron. Tá aqui, ó, perde um elétron. Só conta, se você contar aqui, olha a camada de dentro, que fica a camada 2, só para você saber. Ele vai ficar com 8, tá bom? Que é o que garante a estabilidade dele. No cloro, ele tem 17. Quando você faz a distribuição aqui, ó, termina em 3p5. Ó, 3s2, 3p5. Quantos elétrons tem no total? 7. Para chegar em 8, qual é a tendência dele? Ganhar um elétron. Acabei de falar para vocês, a gente sempre representa só a última camada. Olha assim, o sódio tem quantos na última camada? 1. Por isso que só tem um elétron aqui, ó, em amarelo. O cloro tem quantos na última camada? Tem 7. Então pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui as tendências. Qual é a tendência do sódio? Perder um elétron. Então olha só, ele perdendo um elétron e o cloro ganhando um elétron. Lembra que quando perde um elétron ele vira um cátion? Então tá aqui, positivo. Quem ganha o elétron ele fica negativo. Quem já brincou com ímã sabe, positivo e negativo tem a tendência de se atrair. Olha só o que acontece. Então, ele vira um positivo e um negativo, ele se atrai. Quando ele se atrai, aí tem a formação da nossa ligação. Então, essa daqui é a nossa molécula do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Tá bom? Pessoal, dica. Sempre que acontecer uma ligação iônica, vocês vão ter que achar isso aqui, ó. Um átomo que perde elétrons se combinando com outro que recebe elétrons, ok? Olha só, aqui tem todos os elétrons desenhados, todos, das camadas, camada 1, camada 2 e camada 3. Então, de novo, o que acontece? O sódio, na última camada, ele tem quantos? Um só. Conta na camada de dentro quantos que ele tem. Você vai ver que ele tem 8. O cloro, se você vier do lado de cá, a última camada, você vai ver que ele tem 7. Qual é a tendência, então? O sódio só tem 1. Ele vai perder 1
e o cloro vai ganhar 1. Esse ficou carregado positivamente, esse ficou carregado negativamente, aí ele se atrai para formar o composto. Tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Magnésio. Magnésio tem quantos na última camada? Olha só. 2. 2, para chegar em 8, é mais fácil ele ganhar 6 elétrons, ou é mais fácil ele perder 2 e ficar com esses 8 que já tem lá de dentro aqui, ó? É mais fácil ele perder 2, ok? E o cloro é o mesmo elemento que a gente acabou de ver no exemplo anterior, ele já tem 7 na última camada. Então, para ficar estável, o cloro quer ganhar 1. Então, olha só, cada cloro ganha 1. Eles ficam com 8 e fica carregado negativamente. O magnésio que perdeu 2, ele fica carregado positivamente. Se você tem um positivo e um negativo, o que acontece com eles? Ó, eles se atraem e formam o composto. Aí você conta quantos magnésios e quantos cloros nós usamos. Nós usamos um magnésio, por isso que está aqui Mg. O Cl está se repetindo 2 vezes, tá bom? Para ficar mais fácil, gente, ao invés de ficar desenhando esse monte de círculo para representar as camadas e você tentar enxergar aí o que está acontecendo, tem uma regrinha que é muito mais prática, muito mais fácil. Depois que você descobre se virou um cátion ou se virou um ânion, a gente marca em cima, não é? Quando é um cátion e quando é um ânion. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai cruzar os valores. Ó, você vai fazer esse movimento aqui. Vou repetir ele para você. Ó. Você vai fazer esse movimento. Professor, não entendi. Vamos para um exemplo prático, que o exemplo prático é sempre mais fácil. Olha só. Um composto formado pela combinação do elemento X com o elemento Y provavelmente tem fórmula. Repara aqui, ó, o que é o 20 e o que é o 9? É o número atômico. Então eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, é meu primeiro passo. Eu vou fazer a distribuição eletrônica para 20 e para 9. Então, para você descobrir se ele vai tender a ganhar ou se ele vai tender a perder. Quando ele fez a distribuição aqui para 20, olha só, terminou em quê? 4s2. A regrinha me diz que se tiver menos que 4, a tendência é perder. E ele vai perder o quê? Esses dois aqui que ele tem no final. Se ele perde, ele vai ficar 2 mais. Então a gente representa como x, que perde elétrons, a gente representa assim, ó, x2 mais, não é isso? E já o y aqui, ele tem 9. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó, y para 9, a gente vai fazer aqui a distribuição para 9. Quantos elétrons tem no final aqui? Ó? 7 elétrons. Quando tem 7, qual é a tendência para ele? A tendência é ganhar um elétron para ficar com 8. Ok? Então, quando ele ganha esse um elétron, a gente representa assim, y ganha um elétron, 1 menos. O que é esse 1 menos? Ele ganhou um elétron. Aí, como que a gente escreve para saber a fórmula? Você vai escrever x. Qual que é o x aqui? Ó? O x, ele ganhou 2, não foi? Então, tá aqui, ó, x2. O y, perdão. O x, ele perdeu 2. Tá aqui. O y ganhou 1. Tá aqui. O que é aquela regrinha que eu falei? Você só cruza os valores, ó. O 2 vem para o y e o 1 vai lá para o x. Olha só. E você descobre qual é a fórmula do seu composto. Você procura aqui nas alternativas. Qual a alternativa que tem apenas um x e 2 y? Ali, ó. Alternativa B de bola. Ok? Aí aqui a gente viu como faz então a fórmula do composto, né? Continuando aqui, para vocês terem uma ideia. Qual é a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento A do grupo 1 com um elemento não metálico do grupo 15? Então, gente, aqui vocês teriam que ter uma tabela periódica na mão para vocês lembrarem quantos elétrons tem, qual é a tendência e tal. Então, quem está no grupo 1, ele tem tendência de perder um elétron. Professor, como que você sabe? Já tinha falado para vocês, todo mundo que é da família 1, eles têm um elétron na última camada. Quem está no grupo 15, eles têm 5 na última camada. Então, como que a gente faz? A gente vai analisar a tendência. Se ele tem 1 na última camada, a tendência é perder 1. Como que a gente marca?
Aqui, ó, você marca com o símbolozinho de 1 mais, significa que ele perdeu um elétron. Aí você pega lá um outro elemento. Qual que é a tendência do grupo 15? Ele tem 5. Para chegar em 8, ele tem que ganhar 3 elétrons. Aí você cria lá Y 3 menos. Professor, de onde surgiu A, B, de onde surgiu X, Y? Ele não falou. Ele só fala assim, que é um elemento A. Então, o A. Esse é o elemento. Ele só está representando por X, Y, é só para você entender o que está acontecendo. Se está perdendo, você está ganhando. Se você pode colocar aqui no lugar do X, você pode colocar A. No lugar do Y, você pode colocar B. Não tem problema, tá bom? Então, aqui é só para saber as cargas. Repara uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que é muito interessante. Como que eu vou saber como escrever o meu composto? Sempre quem é o positivo é quem eu escrevo primeiro. Não era o A, o positivo aqui, ó. Então, por isso que o A vem na frente. O B é o negativo, ele vem depois. Aí aqui, ó, repara que eu coloco só os números em cima. Não importa se ele é mais, se ele é menos, é só os números. Aí o que que a gente faz? A gente cruza os valores para chegar na fórmula do meu composto. Então a fórmula vai ser A3D1. O 1 eu não preciso escrever, por isso que ela fica A3B, tá bom? E algumas características aí dos compostos iônicos. Isso daqui é importante para algumas questões que vocês fazem, né? Então, compostos iônicos, eles apresentam alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Exemplo, se você pega o sal de cozinha e colocar ele para esquentar, você vai ver que ele não derrete. Por quê? Porque ele tem um ponto de ebulição muito alto, o fogão da nossa casa não chega nessa temperatura. Quando você coloca sal na água, ela começa a conduzir corrente elétrica, tá bom? Ou se você pegar o sal e esquentar ele a ponto dele derreter, aí ele vai passar a corrente elétrica também, tá bom? E os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Se você pensar no estado físico aí do sal de cozinha que você está acostumado, ele é sólido, ok? Então, lembrem-se bem, na ligação iônica, um sempre perde e um sempre ganha. Agora a gente vai falar de um outro tipo de ligação, chamada de ligação covalente ou de ligação molecular. Esse tipo de ligação aqui acontece quando os dois átomos querem ganhar elétrons, ok? Reparem bem. Aqui, ó, é o mesmo elemento, o flúor. Conta quantos elétrons ele tem na última camada, ó. 2, 4, 6, 7. Esse daqui, ó, 2, 4, 6, 7 na última camada. Gente, se tem 7 para chegar em 8, a tendência não seria ganhar 1? Então, o que que acontece? Para que os dois fiquem com 8, ao invés de um ganhar e o outro perder, eles vão ó, compartilhar os elétrons. Professor, o que que é compartilhar? Olha só, eles se juntam. E olha só, agora se você conferir, ó, esses dois aqui, ele faz parte dos dois. Ó, 2, 4, 6, 8. Conta de novo. 2, 4, 6, 8. Então, os dois ficam com 8. Se os dois ficaram com 8, eles ficam estáveis. Então, sempre que eu compartilho os elétrons, eu estou falando de uma ligação covalente, tá bom? Ela é chamada de ligação covalente ou molecular. De novo, olha só, o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. A gente viu mais no comecinho que o hidrogênio é o único que fica estável com dois, não é isso? Então, olha só, eu ponho o hidrogênio do lado do outro. Os dois têm tendência a ganhar para ficar com dois. Então, o que, que eles resolvem fazer? Eles se juntam e eles compartilham. Agora, uma dica. Gente, olha só. Quando aparecem as bolinhas aqui que representam os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica. Elétrons, eletrônica. Esse parzinho aqui, ó, a gente pode substituir ele por um tracinho, ok? Sempre que tiver um parzinho, a gente pode substituir por um tracinho. Substituiu por um tracinho, o nome da fórmula muda. Ela passa a ser agora fórmula estrutural. Conta para mim, quantos hidrogênios tem aqui? 2. Então, olha só, quando a gente representa H2, assim a gente chama ela de forma molecular. Ela mostra qual é o elemento químico e quantas vezes ele está se repetindo, tá bom? Repara aqui, ó, nitrogênio, mais um. Quantos elétrons ele tem na última camada? Conta aqui em cima. 5. Conta aqui, você vai ver que tem 5. Professor, como que eu vou organizar esses elétrons? Gente, vocês vão organizar eles da forma com que você quiser. Só dou uma dica para vocês que é,
organizem de uma forma que fique mais fácil para vocês fazerem as ligações. Desse jeito que daqui, vocês vão ver que fica longe para você marcar o que está acontecendo. E se eu reorganizar os elétrons e fazer assim, ó, aí você aproxima eles, fica muito mais fácil de você observar onde está acontecendo a ligação. Ó. Esse parzinho está sendo compartilhado, esse parzinho está sendo compartilhado, esse parzinho está sendo compartilhado. Quantos parzinhos foram compartilhados? Vamos ver. Um parzinho foi o primeiro de cima, o do meio e o de baixo. 3 parzinhos. Então tem 3 tracinhos. É a minha fórmula estrutural. De novo, quantos nitrogênios tem aqui? 2. Então a fórmula molecular dele é N2. Tá bom? Na água, que tipo de ligação acontece na água? Será que ela é iônica? Será que ela é covalente? Vamos pensar, ó. O hidrogênio na última camada tem 1. O oxigênio, ele tem 8. Fazendo a distribuição, fica 1s2, 2s2, 2p4. Confira aqui nessa última camada, quantos elétrons deu no total? 6. Então vamos desenhar isso. Ó. Hidrogênio tem 1, oxigênio tem 6. Tá bom? Então o hidrogênio, a gente acabou de ver, ele fica estável com quantos? Com 2, não é? Então olha só, ele se aproxima aqui do oxigênio e eles compartilham esse parzinho aqui, ó. Quando eles compartilham esse parzinho, o hidrogênio ficou estável, ficou com 2. Agora confere o oxigênio. 2, 4, 6 e um daqui 7. O oxigênio não está estável. Então, para ficar estável, ele vem aqui, pega mais um hidrogênio, chega pertinho e eles compartilham aqui, ó. Agora, se você conferir, ó, esse hidrogênio tem 2, está estável. E o oxigênio tem 2, 4, 6, 8, também está estável. Essa aqui é a minha fórmula eletrônica da água. Ela está mostrando os elétrons. Se eu substituir aonde está acontecendo a ligação, aonde eles estão compartilhando por tracinhos, ela é chamada de novo de fórmula estrutural. E se eu represento o elemento e as quantidades, ela é chamada de fórmula molecular. Tá bom? Tinha esse exercício aqui. Eu vou deixar ele na tela um pouquinho. Depois vocês tentem conferir se vocês conseguem fazer ele. Tá bom? Se vocês quiserem dar um pause no vídeo, aí vocês tentam fazer, depois vocês olham a resolução. Beleza? A ligação metálica, esse é o último tipo. Gente, a ligação metálica, como o próprio nome diz, ela acontece nos metais, tá bom? Como assim? Os metais, por exemplo, uma barra de alumínio, um pedaço de ferro, como que os átomos ali eles estão ligados? Ok? Os átomos, eles estão ligados assim, ó. Os elétrons deles, eles estão tão livres, mas tão livres, que o que que acontece? O átomo se torna um cátion, ok? E o elétron, ele fica mergulhado ali, ó. Por exemplo, este elétron aqui, ó, ele pertence a qual átomo? Ele pertence a esse ou ele pertence a esse? Você não sabe dizer. Por quê? Esses elétrons, eles ficam mergulhados aqui, como se fosse realmente um mar de elétrons. Eles vão rodando todas essas cargas positivas, tá bom? Como eles estão mais soltos, esses elétrons, isso é o que justifica o fato dos metais serem ótimos condutores de eletricidade. Se você pegasse um metal e coloca na rede elétrica, você toma um choque muito fácil. Por quê? Porque esses elétrons eles estão muito soltos, tá bom? Então, o conceito de ligação metálica, a gente chama ele de mar de elétrons. São os elétrons mais soltos rodando ao redor dos cátions aqui, ok? Que seriam os metais. Ele é bem mais simples, esse conceito é bem mais simples do que os outros dois, tá bom? Falou em mar de elétrons, vocês vão lembrar automaticamente de ligação metálica, tá bom? Um outro tópico que é interessante de falar para vocês é... Aqui eu deixei um resumo sobre as ligações, né? Então, ligação iônica. Qual que é o estado físico das substâncias quando elas têm ligação iônica? Eles são sólidos. Como que é o ponto de fusão e ponto de ebulição? É muito alto. Por exemplo, o sal, ele derrete em 801 graus Celsius, muito alto. Ele conduz corrente elétrica? Se o composto for iônico, ele vai conduzir corrente elétrica quando ele estiver fundido. Lembra lá de que a gente viu fusão, solidificação? Então, fundida de fusão, quando ele sofreu uma fusão. Ou se você pegar esse composto iônico, por exemplo, o sal, e diluir ele na água, aí vai conduzir corrente elétrica.
Os compostos moleculares, professor, o que é molecular mesmo? Molecular é aqueles que têm ligações covalentes. A temperatura ambiente, eles são sólidos, líquidos ou gasosos, depende do composto. Eles têm um ponto de ebulição mais baixo, por exemplo, o açúcar. O açúcar você consegue derreter ele no fogão, o sal não, tá bom? E a maioria dos compostos moleculares não conduz corrente elétrica, perdão, aqui tem um errinho. E os compostos metálicos, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que na tabela periódica, se você dá uma olhadinha, ele tem uma letrinha diferente, uma cor diferente, porque ele é líquido. Os metais têm um ponto de ebulição muito alto e conduzem muito bem corrente elétrica. Tá bom? Continuando, a gente vai falar agora de funções inorgânicas. Pessoal, o que são funções inorgânicas? São 4 funções inorgânicas. Nós temos lá os ácidos, as bases podem ser chamadas também de hidróxidos, os sais e os óxidos. Gente, esse aqui é o que eu acho mais legal, sais. Repara que eu não falei sal, são sais, são muitos, tá bom? Qual que é o conceito de ácido? O conceito de ácido que a gente aprende é o conceito de Arrhenius. Esse foi o rapaz que estudou essas 4 funções, e ele fala assim, ó, ácido é toda substância que quando eu coloco em água, libera apenas o íon H+. O maisinho resolveu voltar para outro lugar. Sempre que liberar H+, vai ser um ácido. Só o único cátion que o ácido libera é o H+. Reparem bem. Olha só. HCl. Quando eu coloco em água, o H ele vai virar mais e o restante do meu composto, que é o Cl, vira menos. Professor, liberou H+. Isso é um ácido? É. De novo, H2SO4. Quantos Hs tem aqui? 2. Então tá aqui, ó. 2 Hs. Então é H+, e o restante do meu composto é menos. Liberou H+, é ácido. Olha só, H3PO4. Então, H liberou H+. Quantos Hs? 3. Repara só, quantas cargas positivas eu tenho no total? 3H+. O restante do meu composto é negativo. A quantidade de cargas negativas, ela é sempre igual à quantidade de cargas positivas. Olha só, aqui tem 2 menos, aqui tem que ter 2 mais. Tá bom? Olha só. Liberou de novo. H+. Quantos H+ liberou? 4. Então são 4 cargas positivas, então o restante do meu composto ele é negativo. Em quantas cargas? 4. Tá bom? Hoje a gente tem 2 formas de escrever e as 2 são corretas, tá? A gente pode escrever como H+, e como H3O+, que é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Então, mesma equação que a gente escreveu ali agora há pouco, ó, são as mesmas. HCl mais a água. Não tinha liberado H+ no exemplo anterior? O H+, ele está juntando na água aqui, ó. A água não é H2O? Coloca mais um hidrogênio, vai virar H3O. E o símbolozinho de mais está aqui. Tá bom? Então é a mesma coisa. Se você escrever assim, ó, H3O+, ou H+, é a mesma coisa. Quando a gente fala de ácidos, uma coisa que é legal de ver é essa escala de pH. Gente, na escala de pH ela funciona assim, ó. O 7 é neutro. Tudo que tiver abaixo de 7 é ácido. Quanto mais perto aqui do zero, mais ácido ele é. E o contrário, o 7 é neutro. Quanto maior do que 7, até chegar em 14, a escala de pH ela varia de 0 a 14, mais básico, mais alcalino. Então, substâncias que são ácidas ali que a gente consome no nosso dia a dia, limão, refrigerante, o ácido do nosso estômago, isso são substâncias bem ácidas. Substâncias que são básicas que a gente usa no nosso dia a dia. Sabão, o detergente, são substâncias que são básicas, elas são alcalinas. Então, lembrando, ó, menor que 7 é ácido. Quanto mais perto do zero, mais ácido. Maior que 7 é básico. Quanto mais próximo do 14, mais básico é. Tá bom? Algumas propriedades dos ácidos aí. Ácido, ele tem sabor azedo. Por favor, não coloquem ácido na boca. Mas algumas coisas que a gente sabe que tem ácido e a gente conhece. Então, laranja, limão, vinagre, são substâncias que têm esse sabor azedo por causa do ácido que tem ali presente.
Ácido, quando eu coloco ele em água, olha só o que que acontece. Na hora que você coloca ele em água, se você fecha o circuito aqui, ó, ele conduz corrente elétrica, a lâmpada acende, tá bom? Indicadores. Professor, o que que é um indicador? Gente, indicador é uma substância que ela te mostra se uma outra substância é ácida ou se é básica. A gente aqui nesse exemplo, a gente vai trabalhar com dois indicadores. A fenolftaleína, quando você coloca ela no meio ácido, ela é incolor, tá bom? Guardem esses nomes aqui, fenolftaleína e outro aqui é o azul de bromotimol. Quando eu coloco azul de bromotimol em ácido, olha só o que que acontece com ele. Tcharam! Ele fica amarelo. Então, na hora que você pinga essa substância indicadora, a cor que ela deixa, ela te permite saber se é ácido ou se é básico, tá bom? Olha só, qual que é a ideia de base agora? As bases, mesmo conceito aqui, ó, de Arrhenius. É toda substância que eu coloco em água e libera OH menos. É a única coisa que ela pode liberar como carga negativa, é o OH menos. Reparem aqui, ó, NaOH. Quando eu pus em água, ela libera a primeira parte aqui, ó, é positiva, o restante é negativo. E olha só o que que apareceu? OH menos. Aqui, repara, coloca em água, libera a primeira parte é positiva, a segunda parte é negativa. Reparem bem que todos os OH são menos. Igualzinho no ácido, olha só, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, tá bom? Gente, uma dica. Nas bases, ela sempre termina com OH. Se você voltar no ácido, você vai ver que todos os ácidos começaram com H. É uma dica para vocês saberem qual é a função inorgânica que a gente está trabalhando. Aqui é uma pergunta. Qual dessas espécies abaixo é uma base? Repara bem, repara bem. Opa, olha aqui, ó, terminou em OH. Matou a alternativa, acabou. Tá bom? Uma das propriedades das bases, gente, é o sabor. Quem já comeu caqui verde, uma banana verde, vocês sabem que ela amarra a boca, assim. Então, isso é um sabor que a gente chama de adstringência, tá bom? A gente toma, por exemplo, leite de magnésia, que é para neutralizar o excesso de ácido que está no estômago, quando você está com... Ih, fugiu a palavra. Azia, por exemplo, você pode tomar leite de magnésia, que é para neutralizar o excesso de ácido no seu estômago, tá bom? Ah, as bases, quando eu coloco elas em água, elas também conduzem corrente elétrica, tá bom? Mesma substância aqui, ó, os indicadores, a fenolftaleína e o azul de bromotimol. Lembra que a fenolftaleína no ácido ela ficou incolor? Quando eu pingo a fenolftaleína agora numa base, olha só o que que acontece. Ela fica rosa, um rosa bem forte, tá bom? E o azul de bromotimol, agora quando eu pingo ele numa substância básica, ele fica azul, tá bom? Então, se está em meio ácido, eu sei que a fenolftaleína fica incolor. Se está em meio básico, eu sei que ela fica rosa. O azul de bromotimol em meio básico, ele fica azul. Em meio ácido, ele fica amarelo, tá bom? E esse daqui, ó, é um dos que eu acho mais legal. Gente, ácido é uma substância corrosiva. A base também é uma substância corrosiva. E o que que acontece se eu misturo um ácido com uma base? Lembra que a gente separou o ácido EH+ e Cl-? A base é Na+OH-. Se você separar ele, olha só, a gente vai combinar o positivo de um agora com o negativo do outro. Esse daqui sai como positivo, esse sai como negativo. Olha só o que que forma. HOH, famoso H2O. E a gente vai juntar de novo o positivo de um com o negativo do outro, tá bom? Então, sempre que eu misturo um ácido com uma base, eu tenho a formação de um sal e água. Professor, jura? Eu juro, gente. Então, duas substâncias que são corrosivas, se você misturar elas nas mesmas proporções certinho, você vai ter a formação de sal e água, que é uma solução neutra.
Então, a formação de um sal é chamada de neutralização. Você neutraliza o ácido e neutraliza a base, tá bom? Tá. O que é um sal, então? Tem um exemplo aqui que a gente está acostumado. Ó, sulfato de cálcio é colocado para tratar a piscina. Por isso que está aqui. Isso aqui também é um sal. Gente, não é porque recebe o nome de sal que ele tem que ser comestível. Ok? Tem muito sal aí que a gente tem no dia a dia e ele não é comestível. Professor, qual é a definição de sal? Então, tá aqui, ó. Sal é toda substância que quando eu coloco ela em água, ela libera um cátion diferente de H+. Por que tem que ser diferente de H+? Porque se for H+, é um ácido. E ela tem que liberar um ânion que é diferente de OH-. Por que tem que ser diferente de OH-? Porque se for OH-, ele é uma base. Que nem aqui, ó. O NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Quando você coloca em água, ele vai virar Na+, Cl-. O Na é diferente de H+, e o Cl é diferente de OH-. Então, ele é um sal, tá bom? Foquem só nesse daqui, ó. Tem outros tipos de sais, mas a gente vai trabalhar só salzinho normal, tá bom? A gente vai trabalhar só esse tipo de sal, mas só para vocês saberem que existem outros. E o último aí para a gente finalizar são os óxidos. Gente, o que são os óxidos? Óxidos são compostos. Se vocês repararem em todas as fórmulas aqui, tem uma coisa que está em comum. O oxigênio. Olha só, tem oxigênio em todos eles. Tá bom? Então, óxidos são substâncias que apresentam apenas dois elementos. E, obrigatoriamente, o elemento mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Tá bom? Então, é sempre assim, ó, é todo composto binário, onde um dos elementos é o oxigênio. Isso é um óxido. Tá bom? Gente, eu finalizo aqui por hoje. Espero que tenha ficado simples. E os exercícios a gente resolve na sexta-feira em aula, tá bom? Se vocês quiserem dar uma lida, se tiver alguma dúvida, vocês marcam. E na sexta-feira eu mato as dúvidas e resolvemos os exercícios, tá bom? Por hoje